Olá, professoras, mães, pais, cuidadoras e cuidadores de crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Projeto Hana, Performances para Crianças e Formação de Espectadores e Espectadoras. Eu sou Thaís Ferreira, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação e coordenadora do projeto. Olá a todas, a todos, a todes. Chegamos ao podcast do episódio 5 do Projeto Hana. Esse episódio se chama Hana Viaja pelo Mundo e nessa parte da história, Hana é representada por um fantoche de papel machê, por um boneco, um fantoche de luva. E a Hana está ali dando uma entrevista sobre suas experiências pelo mundo, suas experiências sensoriais e de paladar com diferentes alimentos e também as suas experiências brincantes pelo mundo, seus encontros com seus amigos. A Hana realmente é uma popstar, não é, pessoal? Isso é algo que vocês já entenderam a esta altura. Quero agradecer desde já quem vem nos acompanhando e as professoras e familiares que acompanharam, seguiram os nossos episódios e os podcasts e também o material didático que nós disponibilizamos até agora. Esse é então o penúltimo episódio deste projeto. Teremos ainda um episódio de fechamento. E neste episódio, nós fizemos algumas escolhas bem pontuais naquilo que concerne a proposta didática que nós estamos trazendo para vocês para trabalhar a partir desse episódio 5. Bom, eu gostaria então de contextualizar de onde surgiu essa ideia de uma sequência didática que nós estamos apresentando como material didático deste episódio, deste módulo do projeto. Nesse módulo, a escolha também foi feita pensando em uma atividade presencial. Desde o início, nós lançamos o projeto, nós estamos trabalhando nele desde o início de 2020. Entretanto, nós lançamos os vídeos e o material, a produção começou a vir a público paulatinamente em agosto desse ano. Nesse momento, nós estávamos no auge da pandemia, ainda estamos em meio a uma pandemia seríssima no Brasil e no mundo, mas começamos a assistir paulatinamente à abertura das escolas e das atividades presenciais com as crianças. Portanto, nesse último material didático concernente a um episódio, porque o material didático que vai vir do fechamento, ele vai ter uma outra característica que é uma reflexão sobre o projeto e sobre os processos que nós apresentamos ao longo do projeto. Então, o material mais propositivo é esse, o último material mais propositivo. A opção foi de apresentar uma proposta que necessariamente tenha que se realizar de modo presencial. E não só de modo presencial, como ao longo de um tempo estendido. Por isso eu estou chamando de uma sequência didática. É uma sequência didática que possivelmente, se levada a cabo por uma professora junto a uma turma de anos iniciais, também é uma proposta pensada para crianças um pouco maiores, não que ela seja impossível de ser feita com os últimos anos da educação infantil, com os grupos 4 e 5 da educação infantil, isso seria possível, mas eu acredito também que seja mais interessante essa proposta com as crianças dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, porque é uma proposta que vem de uma longa história minha de vida, de experiências que vem lá da minha infância também,
e que eu segui como professora universitária e como artista, realizando até chegar a esse material que eu tô aqui apresentando agora para vocês. Vou contar um pouquinho então da minha história com os fantoches. Os fantoches, eles fazem parte de uma espécie de memória coletiva de nós todos. Além de um tipo específico de fantoches, que são os mamulengos do Nordeste, que também são fantoches de luva, mas geralmente feitos de madeira entalhada artesanalmente e não de papel machê, que é a proposta que nós estamos trazendo para vocês para ser realizada com as crianças. O mamulengo é patrimônio cultural nacional do Brasil desde 2015. Foi um processo longo, empreendido e encabeçado junto ao IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, por professores que trabalham com teatro de bonecos e com fantoches junto à universidade. Uma das pessoas que encabeçou esse processo foi a professora Isabela Brochado, que tem um longo trabalho junto à Universidade de Brasília com teatro de bonecos. Outra referência do teatro de bonecos dentro da universidade é o professor Nini Beltrame, que é uma pessoa que eu conheço e que é uma pessoa maravilhosa e que trabalhou durante muitos anos com teatro de bonecos, fomentando a formação acadêmica de bonequeiros que já tinham uma formação prática e possibilitando também essa entrada dentro da universidade. Eu não sou uma professora especialista em teatro de bonecos. No entanto, desde a minha infância, eu comecei a fazer teatro muito pequena, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e eu fazia muitas oficinas de teatro na Casa das Artes, que era vinculada à biblioteca pública desta cidade, e trabalhei com grupos de teatro amador desde muito pequena. E esse grupo de teatro amador com o qual eu trabalhei sempre teve um trabalho com teatro de bonecos. Teatro de bonecos simples, esses fantoches que nós estamos propondo agora para vocês, e essas apresentações eram feitas nas escolas e era um trabalho do grupo voltado para crianças. Eu fiz oficinas e aprendi a fazer fantoches ainda quando eu era criança. Eu segui fazendo fantoches de papel machê quando eu estava na faculdade e fiz muitas apresentações com uma colega e parceira minha de trabalho, a performer Regina Rossi, que vive há muitos anos já na Alemanha, e nós por muitos anos fizemos pequenos espetáculos de fantoche que eram apresentados nas escolas de educação infantil. Ao mesmo tempo, eu ministrei oficinas livres, ainda enquanto estudante, em diversos espaços culturais e em diversas situações e festivais em cidades do interior. Foi algo que sempre esteve presente na minha vida. Dentro dos cursos de licenciatura em teatro e em dança, nos quais eu trabalhei e nos quais eu trabalho, e hoje eu trabalho também com o curso de pedagogia da URGS diretamente, eu mantive sempre essa proposta de eventualmente oferecer oficinas de fantoche. Sempre foi um trabalho muito bem quisto pelos alunos e que sempre propiciou momentos lúdicos, momentos de construção de um sentido de grupo, de coletivo e de uma potência que a artesania e o fazer manual trazem para o trabalho em teatro. Porque a proposta dessa sequência didática, e agora eu já vou entrar e falar um pouco dela, ela vai seguir nesse sentido. A gente vai propor desde o início, ou seja, da apresentação para as crianças, e esse também é um trabalho que pode ser realizado na educação com jovens e adultos. Eu já ministrei oficina de fantoches para os meus alunos da graduação e para jovens em projetos sociais dos quais eu participei como professora, e sempre foi muito bem recebido e sempre foi muito gratificante. Esses sempre foram momentos muito gratificantes e felizes da minha vida como professora. Então, por isso também eu decidi que, como último episódio desse projeto, eu gostaria de trazer e de compartilhar essa experiência com vocês. Bom, seguindo então,
A proposta da sequência didática, ela se inicia apresentando às crianças produtos culturais, inclusive produtos culturais para crianças que os pais e os avós delas contatavam, trazer, se possível, alguns exemplos, pequenos vídeos e materiais que estão disponíveis na internet, material audiovisual, sobre o mamulengo, sobre os bonecos tradicionais nordestinos brasileiros, que fazem parte da nossa herança cultural, do nosso patrimônio cultural brasileiro. E a partir dessa contextualização essa feita com uma produção cultural dos meios de massa e também com uma produção cultural tradicional. A gente não precisa excluir aquilo que é apresentado pela mídia, pela televisão, aquilo que está no YouTube, das manifestações tradicionais. A coexistência do que é tradicional e do que é massivo, ela faz parte da nossa Constituição como sujeitos contemporâneos. E as crianças também não devem ser privadas dessas experiências contextualizadamente. Então, a ideia é apresentar para as crianças e aí propor, vamos construir nossos bonecos? A gente está disponibilizando um tutorial em slides, em material audiovisual. Esse tutorial ensina o passo a passo da feitura da massa do papel machê, da modelagem, da estrutura dos bonecos, do início ao fim. Bom, com esse tutorial, esse processo de artesania e de construção dos bonecos geralmente é um processo muito bacana, muito divertido, um processo longo, porque a secagem e todas as etapas, elas levam algumas semanas para se efetivarem. E esse também é um dos objetivos desse trabalho, a relação das crianças com o tempo. O tempo contemporâneo, o tempo da atualidade, ele é um tempo que está absolutamente vinculado à nossa relação com uma série de artefatos que vão trabalhar a partir de uma noção de tempo, de sequência, de sobreposição, de som, de imagem, de movimento, de ação, que ela é enlouquecedora. E esse outro ritmo, que é o ritmo da artesania, que é o ritmo ancestral daquilo que é feito passo a passo, daquilo que se constrói do nada, né? Do barro se constrói o boneco. Nesse caso, do papel higiênico se constrói o boneco. E a partir dessa construção, todo o detalhamento que vai instigar nas crianças uma das coisas mais fantásticas que o teatro pode nos dar, que é a construção de personagens, que é elaborar um outro ser que vive num tempo e espaço que não necessariamente é o mesmo que o meu, e que esse outro ser tem características distintas das minhas, mas que foram criadas por mim, que vêm das minhas referências. Então a gente vai trabalhar com a construção dos bonecos e a partir da feitura desses bonecos e concomitantemente a feitura desses bonecos, com exercícios de construção de personagem. Essa construção de personagem, ela vai se dar a partir de uma construção fabular, ou seja, as crianças vão inventar essas características vão se concretizar na manualidade da confecção desses bonecos e também na manipulação. E aí a gente parte para uma construção e para uma elaboração de trabalho vocal, de trabalho de ritmo, de trabalho de tempo na própria cena. Aí a gente já está entrando propriamente em exercícios que estão vinculados à improvisação teatral, que estão vinculados ao jogo teatral. Vamos propor na sequência didática um conjunto de exercícios que tem a ver com a criação individual de cada criança, de cada estudante, podem ser os estudantes adultos, do seu personagem, e depois a gente parte para um processo coletivo de criação. O que é esse processo coletivo? Esses personagens vão se encontrar. E a partir do encontro desses personagens, histórias vão surgir, situações vão surgir, conflitos vão surgir.
Esses personagens vão se encontrar em determinados cenários, esses personagens vão estabelecer determinadas relações, e tudo isso construído a partir da criação colaborativa, da criação coletiva dos pequenos grupos que vão estar trabalhando. A partir dessa elaboração, a ideia é que sejam criadas pequenas cenas ou esquetes. Esquetes é o nome que se usa no teatro para cenas curtas com começo, meio e fim. Essas cenas curtas, então, vão ser apresentadas entre os colegas, vamos sempre propor essa relação de palco e plateia, que está na base do nosso trabalho. Eu apresento, eu mostro, eu faço, mas eu também observo, e ao observar o colega, aprendo. E ao aprender observando o colega, eu também aprendo a colaborar com o colega a partir da crítica construtiva. E se a gente está aqui falando de um trabalho, ou com adultos, ou com crianças dos anos iniciais, é muito importante que esse processo aconteça. Ele é uma das etapas fundamentais daquilo que a gente está propondo aqui. A partir, então, dessa criação das esquetes, da elaboração pela turma, dos processos colaborativos de criação, havendo o desejo das crianças, a ideia é que se faça, então, uma mostra aberta ou para as outras turmas da escola, ou para os familiares, enfim. Isso vai ficar a cargo dos modos também de trabalho de cada escola, de cada professora. E do desejo das crianças, isso é importante. É importante que a maioria das crianças queira e que nenhuma criança seja obrigada a estar numa apresentação. Se uma criança não quiser que seu boneco se apresente, ela pode trabalhar em outra função, ela pode fazer a contrarregragem, ela pode ajudar na construção do cenário, na construção da panada onde os bonecos vão ficar, ela pode trabalhar na bilheteria imaginária, recebendo os convites na porta. Existem muitas funções no teatro e nem todo mundo precisa ser ator, né? E isso não quer dizer que as crianças não estejam aprendendo e entendendo noções, conteúdos e formas de procedimento da linguagem teatral. Mesmo nessas outras funções, isso está acontecendo. E a ideia também é que as professoras façam desde o início um processo de registro e de documentação pedagógica desse processo, que é um processo longo, que é um processo variado, que é um processo que envolve muitas etapas, muitos conhecimentos, muitos processos, muita percepção, muito jogo, muita colaboração e muita aprendizagem, inevitavelmente. Eu falo sobre essa sequência didática muito empolgada, porque eu já vivenciei essa sequência com crianças, com adultos, com jovens, com professoras, com idosos também, ao longo da minha vida como professora de teatro. E sempre foi muito bom. E sempre foi muito produtivo, e sempre foi muito legal. E eu espero que seja tão legal para vocês como sempre foi na minha experiência. Então, a ideia é esse fechamento com uma mostra pública e uma mostra que seja não só uma mostra do produto final, do resultado que vão ser esses sketches, mas uma mostra de processo, em que a professora também organize, junto com alguns alunos que demonstrarem interesse, uma mostra de fotografias, dos registros, dos bonecos que eventualmente não deram certo, das tentativas, dos bonecos que não estão na cena, de como é que foi cada uma das etapas, dos objetos que foram usados para a construção desses bonecos, de fotografias e vídeos das crianças trabalhando. É muito bacana e muito importante que essas pessoas que vão ser convidadas, sejam colegas da própria escola, sejam os familiares, sejam outras pessoas, que esse público compreenda que o que eles estão vendo não é simplesmente um momento em que as crianças vão construir uma pecinha ali e apresentar engraçadinha ou bonitinha. Não, é o fruto de um processo longo, laborioso, que envolveu empenho, esforço, engajamento e aprendizado. Então, assim, é importante
que essa mostra de processo também aconteça concomitantemente à apresentação dos resultados, se possível, né, gente? Tudo isso são ideias, nada do que a gente traz aqui nesses podcasts e nesse material didático é prescritivo. São ideias e são uma tentativa de inspirar práticas pedagógicas que tragam para a sala de aula, que tragam para as interações online que nós vivemos ao longo desse 2020, que tragam para a vivência de professoras, de estudantes, de crianças, de jovens, de adultos, a relação com as linguagens cênicas, a relação com o teatro, com a dança, com o circo, com a ópera, com a performance, e que isso seja efetivado e aconteça de uma maneira prazerosa e de uma maneira produtiva também. E aí produtiva não no sentido de produtivismo vazio, mas no sentido de espaços-tempo em que se vive experiências, em que se é atravessado por essas experiências e que essas experiências possam nos acompanhar ao longo das nossas vidas e nos constituir também, de alguma forma, constituir esses sujeitos que nós somos. Então eu me despeço com um abraço e espero que tenha sido útil tudo isso que eu falei agora e todo esse material que nós estamos propondo, e que também seja divertido. Um abraço e até o nosso último podcast do fechamento do Projeto Hana, que está chegando ao seu fim. Hana, performances para crianças e formação de espectadores. É um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenação, professora Thaís Ferreira. Bolsistas de extensão, Laura Bernardes e Laura Malman. Bolsista voluntária, Verônica Becker. Músicas, Thiago Colombo. Nos acompanhe no YouTube, no Instagram e também através do nosso blog.